Sempre que eu falo em corte de salário e de privilégio na Câmara dos Deputados, levanta alguém do centrão ou da esquerda para falar que é uma hipocrisia, que quem tem que dar sua contribuição primeiro é a iniciativa privada, que são as grandes empresas, os grandes bancos e que não adianta fazer corte no setor público e blá 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 blá. Primeiro que empresa privada serve para atender os consumidores, mas também para atender interesses privados, né? Quem fez a empresa aceitou o risco, tomou esse risco, gerou emprego, tomou o risco de tomar processo trabalhista, processo administrativo, o que quer que seja, de enfrentar fornecedor, competição, mercado de trabalho, ir para o risco, se arriscar, perder tempo com a vida, etc., se sacrificar, e aí conseguiu uma recompensa e conseguiu, né, ser bem sucedido, se atendeu bem seus consumidores, né? Mas tirando esse princípio de lado, né, esse princípio liberal de lado, que quem foi para o risco e atendeu bem os consumidores deve sim ser recompensado por isso, tendo uma grande empresa, ficando rico, etc. Temos um outro ponto de que a maior parte do recurso que pode ser utilizado no combate ao coronavírus é público. A maior parte dos gastos de bilhões de reais está concentrado no poder público. A maior parte de dinheiro, de cash, eu estou falando de liquidez, eu estou falando de dinheiro que pode ser utilizado. Isso está nas mãos do poder público. Porque às vezes você fala, ah não, mas tal empresa tem um patrimônio de 1 bilhão de reais. Aí você vai ver esse patrimônio de 1 bilhão de reais, esse patrimônio está em máquinas, esse patrimônio está no valor de mercado da empresa, esse valor de mercado, esse patrimônio está em imóveis. E você vai fazer o quê? Você vai derreter ali a máquina e utilizar isso no combate ao coronavírus? Vai fechar a empresa e vender o prédio? Quem é que vai comprar esse prédio no meio da crise do coronavírus? Então não tem liquidez, isso é uma coisa que a esquerda precisa entender, né? Rico não é tio Patinhas, empresa grande não é piscina de moeda de ouro que os caras ficam nadando lá e eles podem gastar esse dinheiro quando eles bem entenderem. O grosso do patrimônio de empresas e mesmo de pessoas físicas ricas está em investimento, está em imóvel, está em máquina, está em funcionário, valor de mercado de empresa, etc. Coisas que não é simplesmente gastar. Ao contrário do governo, que a maior parte é dinheiro sim, salário principalmente. Folha de pagamento é o maior gasto do governo. Mas eu não estou nesse vídeo para falar disso, até gastei tempo demais com isso. Eu estou aqui para dizer que a iniciativa privada, né, o mercado malvadão, os capitalistas malvadões estão dando o exemplo, estão fazendo sua parte, sim, né, e vim aqui para dar essa boa notícia para vocês. A BRF, né, anunciou a doação de 50 milhões de reais, logo depois o BTG anunciou também doação de 50 milhões de reais no combate ao coronavírus. A Vale vai importar 5 milhões de testes para detectar o vírus, com uma operação de mais de 32 milhões de reais. O Instituto Votorantim também separou 50 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Nessa semana, Santander, Itaú e Bradesco se uniram numa ação de 200 milhões de reais, Banco Safra com 20 milhões de reais, e nós temos também outras ações de empresas, principalmente da indústria de cosméticos agindo. Então, álcool gel, que virou aí um item de primeira hora, está sendo produzido agora urgentemente pela Natura, Avon, Amend, São Martinho, Diageo, IP, Pernod Ricard, não sei se estou falando certo, WEG e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Aliás, até a Única tem concedido álcool para as indústrias produzirem álcool gel, como é o caso do deputado federal Alexis Fontaine, já falei do trabalho dele aqui para vocês, que está produzindo álcool gel com álcool concedido pela Única. Porque primeiro você precisa dar o álcool, né, claro, e depois deixar em gel, depois fazer o envasamento, né? E depois fazer a distribuição disso, né? Então tem vários pontos, né? Essa é a beleza do capitalismo, aliás. Para quem, aliás, nunca viu o vídeo do lápis, né? Procurem. Acho que é fácil, acho que é só colocar o lápis capitalismo, o lápis liberalismo aí no YouTube, você deve achar. A beleza do capitalismo está justamente em diversas pessoas que sequer conhecem a si mesmas, cooperando por um mesmo objetivo, sequer sabendo que estão cooperando para esse mesmo objetivo. Mais do que competição, capitalismo é sobre cooperação. Ambev, seus caminhões estão aí para distribuir 500 mil unidades de 500 ml de álcool gel que está produzindo, ou seja, a Ambev está produzindo e também está distribuindo. A Marfrig anunciou a doação de 7,5 milhões de reais no Ministério da Saúde para comprar 100 mil testes rápidos do vírus. Klabin, Suzano, Positivo, Magnamed Tecnologia Médica e Flex se uniram para produzir 5 mil ventiladores pulmonares.
Magazine Luiza doou respiradores e monitores cardíacos, além de cerca de 2.000 colchões e travesseiros para o Pará, que montou Pará, terra da minha mãe. Um abraço aí, pessoal, do açaí com farinha. Saudade de comer um filhote e comer tomar um sorvete aí de cupuaçu, de bacuri. 2 milhões de colchões e travesseiros para o Pará, que montou um abrigo no estádio do Mangueirão para abrigar moradores de rua. As lojas Marisa doaram 15.000 camisetas brancas para médicos da rede pública de São Paulo. A entrega foi feita por meio do secretário de Estado. A proposta da rede é engajar o varejo o varejo de moda na campanha. A Havaianas também entrou na guerra aí contra o coronavírus e contra as fake news. Vai doar equipamentos de som ao coletivo Papo Reto do Complexo do Alemão, que vai produzir produções culturais para que mesmo nas suas casas as pessoas consigam ter acesso, um alento ali nesse momento de dificuldade. E vão produzir, a Havaianas vai patrocinar a produção de conteúdo sobre o coronavírus para espalhar notícias sobre medicamentos que funcionam, que não funcionam, que estão em estudo, o que você tem que fazer, lava a mão, não lava a mão, fica isolado, não fica isolado, deixa o sapato na porta de casa, não deixa o sapato na porta de casa, enfim, para espalhar notícia verdadeira sobre isso. Então, para todo mundo que tem falado, não, a solução é o socialismo, confisca, pega a empresa, estatiza a empresa durante esse período, põe essa empresa para trabalhar para o governo, as empresas estão fazendo muito melhor sem a interferência do governo. E olha que várias dessas empresas que eu citei, eu não estou defendendo não, várias dessas empresas que eu citei só cresceram por causa de intervenção, de protecionismo do governo. Mas ainda assim tem um papel muito melhor do que empresa completamente estatizada. Eu não defendo o crescimento de empresa com base na proteção, não defendo manutenção de monopólio, de oligopólio com base em regulamentação, né? Que isso fique bastante claro, né? Para quem não acompanha o canal, isso é óbvio aqui para quem acompanha o canal, que eu sou completamente contra isso. Mas é importante fazer essa contraposição, esse discurso demagógico e populista da esquerda de que a gente não tem que fazer nenhum corte no setor público enquanto a iniciativa privada não contribuir. A iniciativa privada não só está contribuindo, como está se sacrificando. Porque vamos lembrar que eu só citei grande empresa aqui, mas o grande sacrifício está sendo feito pelos pequenos, médios, microempreendedores que empregam mais aí de 90% da mão de obra do nosso país. Esses são os caras que estão ali na ponta sofrendo. Você imagina o cara que foi pro risco, que foi empreender no meio do momento de crise, da pior crise da nossa história. Agora o cara não tá conseguindo dormir. Você, tenho certeza que tá assistindo, que você tem uma empresa que tá tendo dificuldade, que tá sofrendo pra cacete, cara. Você é um herói. Existe gente na classe política que valoriza o seu trabalho, que luta pelo seu trabalho, que defende o seu trabalho e que vai fazer com que sejam promovidos cortes na máquina pública, porque a máquina pública precisa pagar essa conta, né? Aliás, a máquina pública é sustentada com o nosso dinheiro. É sempre bom lembrar disso. O governo vai botar dinheiro aqui, o governo vai botar dinheiro aqui. O governo não põe dinheiro em lugar nenhum. A gente pode até falar desse jeito algumas vezes para ficar mais simples para as pessoas entenderem tecnicamente que é dinheiro do pagador de imposto que vai para o governo e o governo gasta. Mas o governo em si não tem dinheiro nenhum. É tudo dinheiro nosso e principalmente dinheiro seu, de você que empreende, que gera renda, que gera emprego. E é esse dinheiro, é esse esforço, é esse fruto do seu trabalho que a gente está aqui para proteger contra esse discurso canalha, de vagabundo que só quer tirar dinheiro do empresário, do empreendedor e não quer dar um centavo de contribuição do setor público. Muito menos, aliás, de salário de deputado, senador, que isso aí eu falo, o nego sai, dá pulo de metro.